Lucas 20, verso 9 a 19. Parábola dos lavradores maus. Assim passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou o servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a esses espancaram, e depois de os trajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda acontecer também esse, depois de os ferirem, se expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeite. Vendo, porém, os lavradores, razoavam entre si, dizendo: este o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Lançando fora da vinha, mataram. E lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, citando-os, disse: que quer dizer os que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Irmãos, mais uma parábola. Nós estamos caminhando no Evangelho de Lucas e nós já vimos muitas parábolas. Qual a sua predileta? Dessas muitas parábolas que nós já vimos, qual a parábola que está aí na sua mente? Eu quero confessar a vocês que a cada parábola eu fico mais esclarecido ao ouvir as histórias do reino dos céus contadas por Jesus. Mas uma parábola. E eu creio que nós estamos perto de concluir as parábolas. Vamos dar uma olhadinha em quantas parábolas nós temos ainda. Observe os capítulos que faltam para terminar. Nós temos a próxima parábola, é a parábola da figueira e exortação da vigilância, capítulo 21, verso 29. Observando depois, nós, 24, se minha percepção está certa aqui, só mais uma parábola depois disso. Penúltimo. Pode ser que no meio dessas histórias haja alguma parábola que Jesus ainda vai inserir. Mas essa seria então a penúltima parábola. Qual a importância das parábolas? Primeiro, crianças que estão já com as folhas, que quiserem desenhar, podem desenhar. Jesus ensinando. A parábola era o método mais fácil de Jesus transmitir um recado de estremecer os nossos corações. Naquele tempo, os fariseus, os escribas, os anciãos, os líderes, os príncipes, já estavam cansados de ouvir parábolas. Pode ser que a gente esteja cansado também de ouvir parábolas. Quantas parábolas, pastor? Não, mas era o método de Jesus. Jesus ensinava contando histórias. A parábola da farinha, a pratinha,
do anel, parábolas. E hoje nós temos mais uma parábola, onde o meu objetivo é abordar a atitude do proprietário, do dono dessa vinha, e abordar as atitudes dos arrendatários, lavradores ou meeiros, e abordar também atitudes daqueles servos contratados pelo proprietário. Então, já de início de conversa, eu quero perguntar: você quer ser nessa noite de hoje o proprietário, os meeiros ou os servos? Calma, muita calma nessa hora, porque o proprietário você não pode ser. Se você pensou rápido em seus proprietários, seu proprietário, você não pode ser proprietário. Nessa história, ou você pode ser os meeiros ou os servos. Nem o filho legítimo você pode ser. Porque a atitude do filho legítimo também está nessa história. Então Jesus ele traz uma história, e é essa história que nós vamos analisar nessa noite, a respeito do reino dos céus, chamada aqui a parábola dos lavradores maus. Qual a intensidade do amor do proprietário? Qual a intensidade do amor de Deus? E aí, então, eu já disse para você, revelei para você que o proprietário é Deus. Então, por isso você não pode ser. Qual a intensidade do amor de Deus? Você já parou que o amor de Deus é orgânico? Você já parou para pensar que o amor de Deus é infinito? Você já parou para pensar que antes que você existia ou existisse, Deus te amou de forma poderosa? O amor de Deus é grande, é profundo. Uma das crianças, há muito tempo que eu escuto cantar esse canto do amor de Deus aqui na igreja. Eu gostaria um dia de ver a Clarinha, a Heloísa, que vai fazer aniversário essa semana, o Arthur, os Arthurs, as crianças Rebeca, que está aí, já está presença, cantar esse canto do amor de Deus. Grande, mais grande, alto. Vamos cantar, criança? Mais alto. Assim o amor de Deus é imensurável. Então, quando a gente olha para a intensidade do amor de Deus colocado nessa parábola, é de estremecer. Mas calma. Antes da gente ir para a sequência aqui, que você está pensando, e maravilhando e imaginando a grandeza do amor de Deus, o proprietário dessa vida, você precisa falar com ele agora. Você precisa falar assim: Deus, me ilumine. O pastor vai falar aqui, eu preciso colocar no meu coração, na minha mente, alguma coisa. Traz o meu pensamento, aquilo que Lucas quis escrever ao seu amigo Teófilo. Senhor, aplique no meu coração essa parábola de Jesus. Irmãos, acabando as parábolas de Jesus. Cada parábola a gente se sente pequenininho, diminuindo. E vem mais uma de estremecer. Eu quero confessar para vocês que essa semana eu parei para pensar nessa parábola, na grandeza do amor de Deus, na grandeza do amor de Deus por você. Então, ora a Deus agora, fala: Senhor, realmente não existe outro melhor que você. O Senhor me ama, o Senhor cuida de mim, da minha casa, da minha saúde. Está faltando alguma coisa hoje? Fala com esse Pai que te ama. É um Pai que te ama. Ele te entende do jeito que Ele escreveu a sua história. Hoje você veio aqui para ouvir sobre o amor de Deus. Vamos orar?
ensinasse nos atos daquela terça-feira e quarta-feira da paixão, no ato dos gentios ali da igreja de Jerusalém, o Senhor estava ensinando uma grande multidão. Os líderes religiosos já estavam longe, não gostaram do primeiro ensinamento, e agora o Senhor está com a massa. Continua a sua oratória. Que nós possamos, ó Deus, nos transportar lá para aquele momento. Que nós possamos nos passar por texto. Que nós possamos imaginar e trazer ao nosso coração o grande amor de Deus. Aplique, Senhor Deus, as suas palavras em nossos corações de forma tão limpa, clara. Possamos entender, Senhor Deus, a profundidade, Senhor Deus, dessa penúltima parábola. Jesus está concluindo o seu ministério. Ajude-nos a entender mais uma parábola. Em nome de Jesus. Amém. Como já mencionei na oração no domingo passado, nós vimos que Jesus vai fazer uma contra-pergunta. Aliás, deixa eu perguntar, você começou a usar o método que Jesus ensinou para nós? Quantos essa semana explorou mais perguntas e afirmou menos? Quando alguém veio para você afirmando uma tese, você usou a pergunta inteligente, contra-pergunta. Se você ainda não viu esse sermão de domingo passado, o áudio não estava tão bom, mas dá para entender. Vai lá e ouça de novo o sermão, porque nós podemos e devemos aprender a fazer perguntas inteligentes dentro do método de Jesus. É afirmação ou é pergunta? Pergunta ou afirmação? É uma contra-pergunta. Esse foi o nosso assunto de domingo passado. Jesus conhecia muito bem os reais motivos daquelas pessoas, porém, ao aplicar uma contra-pergunta, Jesus utiliza os mesmos métodos deles e demonstra para eles que ele era o detentor de toda a sabedoria, todo conhecimento. E Jesus não responde o que eles queriam, porque o que eles queriam, os sacerdotes, os líderes, os escribas, era que Jesus fosse desprezado, rejeitado, que ele caísse num conceito de perder o crédito. Então Jesus utiliza 3 processos que nós falamos no domingo passado sobre fazer boas perguntas. Você lembra? Primeiro, reformule a pergunta lançada sobre você. Quando você não sabe responder uma pergunta do seu professor, do seu mestre, e vai a dica para quem está estudando, para quem vai fazer concurso, pega aquela pergunta truncada e faça de novo aquela pergunta. Algumas bancas que cansam a gente pelo tamanho da pergunta. A coisa é tão objetiva, mas eles começam a colocar textos e mais textos que você, ao chegar no final, está cansado. A OAB, por exemplo, é assim. É uma resposta curta, séria, e eles deixam continuar linguiça, estão falando muitas coisas para criar dúvida. Então, aspecto é reformule a pergunta. O interlocutor, e em terceiro lugar, deixe que o interlocutor decida. Então não dá a resposta. Você não vai dar a resposta. O interlocutor vai decidir. Use esse método com o seu marido quando ele está chato, com a sua esposa quando está difícil de engolir, com o seu filho. Vire para o seu parceiro e diz assim: por que você está me tratando dessa forma? E deixa ele responder. Qual foi o marimbondo que te correu aqui? Você vai ver que diálogos fluirão, relacionamentos serão cultivados, e isso nós aprendemos com o método de Jesus no sermão passado. Mas hoje, nosso assunto hoje se resume à ordem que Deus deixou
implementado na construção, no ato criador de todas as coisas que existem. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo que acontece, e a gente consegue ver a Trindade nessa parábola. A parábola, ela mostra a presença de Deus, o Pai, Deus, os Filhos, e os servos tomados por Deus e Espírito Santo. E eu quero que você já veja dentro dessa Trindade, dessa parábola, a Trindade trabalhando. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Tudo que acontece é ordenado por Deus. Inclusive, a nossa existência dos perigos, a nossa vida nesse momento. Nessa noite, a parábola que estamos lendo, ela é transliterada, citada em Mateus capítulo 21, 33 a 46, Marcos 12, de 1 a 12, você tem a citação dessa parábola lá. E o que nós temos aqui é uma continuação desse diálogo que Jesus travou com os principais líderes. Esses líderes vão embora e agora a massa está aos pés de Jesus. Hoje nós chegando aqui, a igreja virando essa curva aqui, Glaucio estava comentando comigo sobre o aspecto do ensino de Jesus. Como é que Jesus ensinava? Como é que Jesus ensinava? Chega aqui na escola dominical, o presbítero Fred, o professor lá um dia, faz a mesma colocação. Como é que Jesus ensinava? E eu quero nessa noite trazer a sua memória. Como é que Jesus ensinava? Porque nós estamos dentro de uma aula didática de Jesus em meio à massa, no átrio do templo. Os líderes, os doutores da lei, os pastores, os senhores da Bíblia não estavam mais ali, mas a massa estava. E Jesus, olhando para aquele povo, conhecedor do coração daquele povo, linda cena. Eles perguntam, sabem da resposta, são omissos, vão embora e o povo fica. Porque quando Jesus ensina, queima o nosso coração. Quando a palavra dele é colocada, entra na nossa mente. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho, é poder para libertar. E ouvimos e fomos conversando hoje a respeito do ensino de Jesus. E eu ouvi dois interlocutores falando que Jesus ensinava de forma simples e direta. Ele não dava nada. Ele não ficava rodeando. Ele não ficava enxugando o que nós falamos, gelo com pano. Como é que você enxuga gelo com pano? Tem muita gente que ao ensinar a palavra vai enxugando gelo. Está enxugando gelo. E essa parábola é simples e direta. E nós vamos descobrir essa noite que são os personagens. Como eu já revelei, Deus é o dono da vida. O verso de número 9 começa assim: passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Veja, estava no mesmo lugar, ensinando aquele povo que estava ao redor dele, exceto não estava com eles lá aqueles que queriam humilhá-lo, desmoralizá-lo. Eles já tinham ido embora, furiosos, preparando o golpe final de Jesus. Eles começam a pensar sobre isso. E Jesus então começa a soltar. Olha para o verso. Certo homem plantou uma vinha. Esse homem que planta a vinha é Deus. Então, o que é a vinha? Você saberia me responder o que é essa vinha? Jesus vai trazer o entendimento do seu público. Eu quero trazer a sua mente agora. O que é a vinha? Desenha as uvas e desenha a igreja de Jesus. A vinha é a igreja. A vinha é a igreja. Deus
planta a igreja. E Deus, então, chama trabalhadores para cuidar da vinha. Você sabe, irmãos, que na linguagem da roça, que foi criada na fazenda, quem teve contato com pessoas da agricultura sabe que é muito tradicional, é muito, assim, uma cultura em Minas, no interior do país, os fazendeiros têm os engenheiros. Ele tem toda a terra. E ele, então, empresta a terra para aquelas pessoas, para a agricultura, para o cultivo. Só que certa parte dos frutos da terra tem que ser doado ao dono da terra, ao fazendeiro. São os guerreiros, os lavradores. E isso fica acordado. Então, amados, esse homem planta essa vinha, e a vinha é a igreja. E quem são esses lavradores? Os lavradores são os líderes. Os lavradores são aqueles que saíram de cabeça baixa, dizendo: esse homem tem sabedoria, esse homem nos deixou em situação difícil. Se nós reconhecermos que o batismo de João, se nós afirmarmos, nós vamos chegar naquilo que Ele quer, que toda a autoridade dele é provida de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do Conselho Trinitário, e nós não queremos reconhecer que esse homem é o Deus, o Cristo, que devia vir. Os lavradores são os líderes religiosos. E ele agora plantou ali, deixou os trabalhadores. E o verso 9 termina dizendo: por um prazo considerável, Jesus havia sido atacado por líderes perversos. Verso 1 e verso 2, ele agora continua por meio dessa parábola, advertindo um pouco contra esses mesmos homens. Verso 19, quando você lê o verso 19, você vê aqui a circunstância desses escribas, dos sacerdotes, que procuraram, veja lá, no 19, lançaram as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, disseram esta parábola, mas temiam o povo. Olha, eram ímpios. Para entender essa parábola é preciso ter em mente a parte alta do Vale do Jordão, dos Tibérios, ocidentais no norte da Galileia, e ainda uma porção considerada da própria Galileia, continha extensas propriedades que pertenciam a estrangeiros, homens que viviam na grande distância de suas propriedades. Então, para eles, isso era um fato conhecido. Jesus usa figuras conhecidas de todos. Esses homens entregavam os cuidados de suas fazendas a essas pessoas que viviam naquela região. Portanto, a ausência dos locadores implicava que administrasse as propriedades, desfrutasse na medida considerada dessa independência. Não obstante, isso é uma mera bênção a ser reversa a qualquer momento, porque aquelas terras não eram dos lavradores. Isso, ouça, a igreja que Deus plantou, vou falar bem rápido, eu não vou correr com as coisas. A igreja que Deus plantou não são dos homens. Se isso traz uma certa tensão no seu coração, ou se isso traz um conforto no seu coração, isso provém do Espírito Santo. Essa igreja não é nossa. Essa igreja não são dos donos da igreja. Você passa por aí, você vê pragas onde os donos da igreja são colocados. Você pode até achar que existem os papas da igreja. Você pode até pensar que a igreja fulana de tal tem um trono. A
Agora deixa eu dizer algo para você. O ímpio acha dessa forma. Os partidos políticos pensam dessa maneira. Que a igreja está o tempo todo. E que cada pessoa que frequenta a igreja é um gado de curral. É marcado por um dono da igreja. Vou dizer algo para você. Você que está aqui, você não é meu. Você é de Jesus. Você é dono da igreja. Daquele que plantou essa vida. Essa igreja foi plantada por Deus, portanto, não existe um dono humano, um sacerdote, um profeta, um escriba, um fariseu, um fundador. E quantas pessoas estão debaixo de um jugo, de um dono de igreja? A parábola que Jesus aborda começa relatando que o proprietário plantará uma vinha. Veja o texto no Velho Testamento, porque tudo que Jesus citava na Bíblia era Velho Testamento, e as parábolas deles eram sempre fundamentadas na palavra. E Isaías, capítulo 5, vamos lá. Isaías, capítulo 5, verso 27. Isaías já coloca um tema muito apropriado que Jesus cita. A parábola da vinha. Agora eu cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, o aldeiro fertilíssimo. Chassou, limpou as pedras e plantou de vide escolhida, e edificou no meio dela uma torre, e também abriu um largar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sede, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisado. Jesus está citando isso nesse momento. Lá no meio do ar, ele está lendo, citando Isaías. Ele contratou o meio, estabeleceu que no tempo da colheita receberia uma porção específica. Assim ele partiu para um lugar distante, com a intenção de permanecer ausente por um período considerável de tempo. Então você começa a pensar na atual circunstância, atual situação da igreja hoje. A vida da igreja, em vez de produzir boas uvas, ela tem que produzir uvas bravas. Verso 10 a 12. Ao chegar no momento apropriado, não antes, o proprietário considerou um dos servos para recolher e voltar à porção da vindima que lhe correspondia por contrato. Em toda a história, Deus tem levantado homens. Deus tem me chamado. E de coração eu gostaria que você, no primeiro momento, tivesse escolhido: eu sou o servo. E se você escolheu o servo, parabéns. Porque só há uma personagem para nós nessa noite, nessa parábola, que é ser servo. Você está preparado para morrer pela igreja, pela vinda de Cristo? Você está preparado
semeadura que Deus plantou, que Cristo deu cabeça. Meus queridos, os nossos corações têm que arder, porque nós estamos na vinha, plantados na vinha, na casa do Senhor, onde o nosso Deus é o proprietário, é o dono. Sabe o que vai acontecer? Os guerreiros, os líderes, os sacerdotes, os escribas, os donos de igreja, aqueles que detêm a manipulação da fé, porque nós não enchemos com a palavra de Deus, com os salmos, com os hinos, com os cantos, com as mensagens, parábolas e mais parábolas, Jesus já ensinou, e eu estou vazio, meu tanque está quase terminando, eu estou esgotando, porque os guerreiros têm dominado a minha fé, têm me manipulado. Os guerreiros, porém, não só se negaram a cumprir com as condições do contrato, mas além disso, maltrataram o Senhor. Quando ele enviou o outro servo, ele recebeu o mesmo tratamento. Quando ele enviou o terceiro servo, sofreu maus tratos ainda piores. Todos eles não voltaram. Voltando, as mãos estavam vazias, cadê fruto, cadê o dinheiro, cadê a multiplicação, cadê o crescimento, cadê a fertilidade da igreja, cadê o avanço da igreja? Líderes, agora, líderes! Meus irmãos, eu não tenho dúvida que a liderança da igreja brasileira vai para uma coisa. Não tenho dúvida. Pode ter certeza. Porque o Senhor da igreja um dia vai estar diante de todos nós. É tempo da gente orar, é tempo da gente ir. A gente tem igrejas cheias e vazias. Quantos irmãos nossos de boa fé estão revoltados hoje com pastores, pastoras, igrejas, não querem nem entrar na igreja. Quantos? Verso 3 a 15, irmãos. A parábola agora atinge o seu clima dramático. Daí eu tenho que voltar a ler um pouquinho para que você possa entender um pouquinho do 15 ao 14, que muda-se. O dono da vinha, Deus mandou os profetas, Deus mandou os apóstolos, Deus mandou os mensageiros para Jerusalém que mata os apóstolos, Jerusalém, e depois da morte de Cristo, perseguiria todos os discípulos que seriam apóstolos, daí a gente sabe da história, morreriam todos crucificados, martirizados, a igreja seria pulverizada, tentaria pulverizar a igreja, mas, veja, a partir do 15, Jesus está dizendo para aquele povo: lançando fora da vinha, os mataram. Cristo fará as coisas do dono da vinha. 15, 14. Vendo, porém, os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: enche o herdeiro, matemos, para que a herança venha ser nossa. Bom, isso é que se interroga. Para alguém ter herança, precisa do pouco proprietário da morte. Na cabeça daqueles guerreiros, daqueles trabalhadores, na cabeça dos líderes religiosos, que nós sabemos que eram os líderes religiosos, Deus estava morto. Deus não existia. O Deus que Jesus pregava era um Deus diferente deles, que eles poderiam fazer qualquer coisa. Irmãos, o que a gente está vendo aí hoje não há temor, não há reverência, não há princípio. Nós estamos num período difícil. Você olha para a fé, você fica pensando assim: meu Deus,
O que é isso? O que é isso? Era se separar. Então essas pessoas acharam que Deus estava morto, que o proprietário estava morto. E ao aproximar o dono, o filho, o proprietário, eles pensaram assim: o proprietário morreu, muito tempo sem aqui, e agora veio o filho. Então o que a gente vai fazer? Vamos matar esse filho dele. Porque a própria lei, no período deles, dizia assim: se não há herdeiro, é o uso do avião. A nossa lei brasileira tem a figura do uso do avião. São pessoas que ficam, cuidado, você parece um barraco lá, esquece a pessoa dentro daquele barraco, não faz um contrato, não vai lá de vez em quando, não pega uma conta de luz, você corre o risco de perder o seu barraco. Você corre o risco de perder a sua terra, a sua casa, a sua propriedade. Nesse tempo é isso. Vocês vão matar esse filho do proprietário? Porque há muito tempo nós estamos cuidando dessa fazenda. E essa fazenda vai ser nossa. Entendeu a história? A parábola de Jesus, entendeu? Agora joga isso para a realidade. Nós estamos traduzir os líderes, os chefes, os intelectuais, os doutores da lei. Nós vamos matar Jesus, porque essa boca, essa voz profética tem que parar. Ele está destruindo a nossa religião. Ele tem ensinado coisas diferentes. Não é aquilo que a gente esperava. Vamos matar. Na parábola, Jesus, nesse momento, ele deve dar uma engasgada na voz assim: vou me matar. É isso mesmo que vai acontecer. Sou eu. Eu vou morrer. Vamos fazer. Então, do 3 ao 15, parte A, a identidade aqui dessa passagem, ela vai nos levar a entender outras passagens ligadas com João 3,16, que nós sabemos de cor. Vamos falar juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ligue este versículo com essa parábola, com a mensagem do amor de Deus. Ele dá ao seu filho. O seu filho vai ser sacrificado por essa liderança, por esse contexto religioso. Porventura, você precisa entender o que está acontecendo quando os meninos viram o filho se aproximando. Eles conspiram a razão entre si. Este aqui é o filho. O que eles querem dizer? Este é o proprietário da vida. Ele é o dono da vida. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o dono da igreja. Eles não chamam, a princípio, falando que aquele que estava chegando era filho. Mas você leu, este é o herdeiro. Significa aquele que é dono da vida. Irmãos, o dia que Jesus deixar de ser dono da igreja, ele será da igreja. Vamos ser sinceros. Dia que Jesus deixou de ser o Senhor da igreja, o que será da igreja? O que será? Quem se vê aos 16 anos? Cristo fará se fosse o dono da vida. Virará e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Eu preciso dizer que tem coisa do Senhor. Muitas. Como entender essa lição?
Nós, em Mateus 21, 41, a pergunta que feita é respondida pelo auditório. Os próprios ouvintes respondem a Jesus. Mostra o contexto subsequente do pleno acordo da resposta. Em Marcos e Lucas, a resposta é representada como tendo sido dada por Jesus mesmo. Não há diferença inicial, porém, é a resposta que é dada. É evidente que no final não são os guerreiros que triunfam, e sim o proprietário, é Deus que triunfa. Assim faz o seu filho. Aqui sobressai o significado da parábola. O proprietário é Deus Pai, o seu Filho é Jesus Cristo. Deus certamente enviou seus servos a seu povo Israel, a igreja de Israel. Essa vinha que será passada para outros, foi passada para nós, gentios. Não é mais só os judeus. Agora são aqueles que são enxergados na Bíblia. Somos nós. Deixa eu perguntar para você. Você errou o caminho? Qual a nossa responsabilidade agora? Assim como ele diz que o povo tinha a responsabilidade deles, e ele passa para nós agora, o mesmo Senhor da igreja disse: se a gente não fizer a nossa parte, o que vai acontecer? É evidente. Deus claramente enviou seus servos a Israel. Os profetas foram escarnecidos, feridos, rejeitados. Também o Senhor enviou o seu unigênito Filho, o amado do Pai. Ele enviou antes a toda a sua nação, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, e esses homens rejeitaram. Quem é Israel hoje, meu irmão? Somos nós. Se você rejeitar a ação do Senhor, a indústria é pronta. A igreja é pronta. A vinha é dele. Verso 16, quando as pessoas ouviram isso, disseram que isso jamais aconteça. Não obstante, o povo está tão seguro de que o privilégio dos judeus jamais seriam dado a outros, que isso, ao compreenderem que Jesus quis dizer, exclamaram horrorizados, que isso jamais aconteça. Ouça o próprio idioma, que Deus proíba isso de acontecer. A figura subjacente no verso 17 é uma grande pedra, e Jesus, mais uma vez, ele vai utilizar agora o Salmo 118. De Isaías, ele vai para o Salmo 118, verso 22. Bíblia, mais uma vez, sobre eles. Onde ele fala dessa pedra angular. Pedra rejeitada, que vem ser a pedra angular, principal da construção, fundamental da construção, suporte de estrutura, e finaliza sua forma, porque está posto no campo formado pela união dos dois muros primários. Cristo é essa pedra angular da igreja. Não é Pedro, não é Paulo, não é Judas, não é você, não é a igreja presbiteriana do Brasil, nem nenhuma outra igreja, mas é Cristo. Verso 18, irmãos. Significa que quem crê que persista em opor-se a Cristo se destina a ser pulverizado. Lucas 3:17. Se Cristo a golpeia com seu juízo, a pessoa jamais poderá será esmagada. Em outros termos, se as pessoas rejeitam Cristo, o perdedor nunca será. Deixa eu dizer algo para você. Você acha que Jesus fez alguma coisa e não conseguiu esse coração? Não quero, não vou, não queria.
inimigo. Quem pega você? Ele nunca pega. Quem rejeita a palavra, rejeita Cristo. Quem rejeita o anúncio da Bíblia, rejeita Cristo. Não é você. Nós temos trabalhado muito isso nos discipulados, dizendo quem somos nós. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Então não é em relação a você, mas em relação a Cristo. Você é um servo do Senhor. E você foi chamado para ser humilhado, para ser jogado fora, para ser rejeitado. Esses servos que estão aqui somos nós. Verso 19, para terminar essa parábola, e tomou por base Isaías 5, de 1 a 7, que declara literalmente a vinha do Senhor dos Exércitos, a casa de Israel. Além disso, não é difícil ver, enquanto Jesus citou o Salmo 118, ele estava igualando aos construtores ali mencionados, como os líderes religiosos e com seus próprios contemporâneos, assim os escribas, os principais sacerdotes, que se encontrava entre os que ouviam. Jesus conta essa parábola sabiamente em sua mente. Eles também, naquele momento, sabiam que era eles que estavam rejeitando. Conflitos. Sabe qual foi o resultado, amados? Se encheram de ódio. E até pensaram em concretizar o seu plano ali naquele momento. Eles quiseram matar Jesus ali naquele momento. Sabe por que não fizeram isso? Porque o verso final diz, olha lá o verso 18. Isso vai afirmar, vai colocar que aquelas pessoas lá ouviram o Mestre e eles, porém, tinham medo do povo. Essas pessoas viam Jesus como profeta. Lucas 7,16. No domingo anterior estiveram clamando, Santo, que vem o Filho de Deus. Muitos crentes, que a sua fé fosse ou não genuína, haviam se agradado às primeiras daquele profeta da Galileia. Sabe por quê? Porque lembravam da ressurreição de Lázaro. Estiveram mortos durante 4 dias e estavam. Jesus era especial. Ele não seria um fazendo naquele momento. Ele caminharia pelo povo. Nós vamos ver isso. Sempre nos próximos capítulos. Terminando a nossa reflexão nessa noite, eu quero dizer, queridos, que os eternos decretos de Deus, desde toda a eternidade, e seu muito sábio, santo conselho de sua própria vontade, foi que ordenou livre e inalteravelmente tudo isso. Tudo que acontece. Efésios 1, verso 11 diz: nele, digo, qual vós também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é da vontade dos meros, não é da vontade dos servos que foram humilhados, alguns até o próprio filho foi morto, mas é da vontade do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui por causa da vontade de quem? Do Senhor, de Deus. Você vive pela vontade de Deus. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão deu propósito predeterminar. Na história da igreja a gente lê isso. E concluindo, Efésios 2, 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que a festa. Você está preparado para isso? Qual a intensidade do amor de Deus? Imensurável. Não tem como a gente mensurar. Eu quero dizer algo para você que está nessa igreja, que frequentar essa igreja e frequentar a vinha de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Ele enviou Jesus Cristo para que nós respeitássemos. Você sabe o que aqueles líderes fizeram? Os guerreiros mataram o legítimo filho de Deus. O herdeiro. Sim. Mesmo sendo Deus, Pai amoroso, o dono da vinha exerce sua justiça aos guerreiros ruins que serão lançados no fogo que arde com fogo e enxofre. Esse processo continua hoje no século 21. A igreja do Senhor, a vinha do Senhor. Seus servos são enviados. Meu irmão, não tenha vergonha de ser uma serva, um servo do Senhor. Se for preciso comprovar com a vida, comprove com a sua vida, testemunhe com a sua vida, ser fiel até a morte. Não é Jesus. Ele te ama. Você está plantado na minha de Deus. Essa passagem diz que os arrebatados bateram nele, enviaram de volta de mãos vazias os servos, feriram e lançaram fora da vinha e mataram o filho. Lançaram fora da igreja, expulsaram Jesus da igreja. Quantas igrejas já expulsaram Jesus? Quantas igrejas já expulsaram o Senhor da igreja? A lição que nos traz hoje, irmãos, é o fato frequente e certo ponto da graça de Deus. Elementos de maldade que ficam na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, Caim, Herodes I, Herodes Antipas e tantos outros. A lição principal é resista aos começos. Cuidado com o primeiro passo para o mal. Cada avanço no pecado será mais fácil que o passo anterior. Isso a gente vê na cabeça daqueles homens. E portanto, o fundamento principal para nós é: Ele virá e matará esses homens. Ele virá e exercerá justiça. E quando você olha para a figura da vinha, o que aconteceu com a vinha? O que aconteceu com a vinha? O proprietário deixou na mão daqueles homens. A vinha ficou abandonada no campo? Não, irmãos. Aquele proprietário recuperou a sua vida. O Senhor vai recuperar a sua igreja. O Senhor está recuperando a sua igreja. Uma igreja que provavelmente esteja destruída. Alguns estão desistindo e não procurando na fé. Mas o Senhor ama essa igreja. Que Deus os abençoe. Amém? Você pode fechar seus olhos. Se está no lugar certo, na hora certa, da presença do dono da vida. Senhor Deus, obrigado por esse amor incondicional. O Senhor não desistiu da igreja. O
Senhor nunca desistirá também. Obrigado por esse grupo tão lindo que se encontra, Senhor. Faça-nos uma igreja séria, que respeite o Senhor da vida. Dono. Faça-nos de nós, ó Deus, homens e mulheres tementes ao Senhor. Nós somos proprietários da igreja. A igreja é tua, Senhor. O Senhor age segundo o teu querer e o teu propósito. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos passar esse momento na ceia do Senhor Deus. Convido você a participar da ceia do nosso Deus.